Bom, boa tarde, bem-vindos às conversas com artistas convidados da Rama, residências artísticas que têm lugar nos estúdios da Rama, nas aldeias de Maceira e Alferia, Torres Vedras. O nosso convidado de hoje é o artista Pedro Gomes. Queremos agradecer o apoio das Juntas de Freguesia de Alferia e Maceira e da Câmara Municipal de Torres Vedras. No trabalho de Pedro Gomes, o desenho é uma prática fundamental que se desenvolve sob a representação da paisagem urbana e de uma modulação de figurações de objetos em desenhos de apreciável dimensão que resultam em exposição numa lógica de instalação e de diálogo com o espaço. Na nossa conversa vamos falar sobre a studio visit que o Pedro Gomes fez hoje com os artistas residentes na Rama e de algumas das suas exposições mais recentes, como por exemplo na Appleton Square e na Cooperativa Diferença em Lisboa, e sobre duas esculturas realizadas pelo Pedro Gomes para o espaço público. Estas e outras questões são o tema da nossa conversa de hoje. Para quem está a assistir online, peço o favor de desligarem o microfone do painel do controle do Zoom. No final desta conversa haverá um espaço para quem quiser colocar questões, dentre os que estão presentes e os que estão a acompanhar-nos online. Muito obrigado. Boa tarde, Pedro Gomes, muito obrigado pela tua presença nas conversas da Rama. Boa tarde, Gostava de começarmos a nossa conversa pela experiência que tivemos hoje na Studio Visits com os artistas, com a própria Rama, com a residência. Como é que foi? Foi bastante, eu acho que foi interessante, foi uma conversa livre, não era uma conversa com um programa. Eu acho que quem te deveria te responder essa pergunta é quem esteve depois vão fazer os comentários, não é? Exatamente, portanto, porque o interesse não era para nós, que já temos juízo suficiente. Mas eu acho que correu muito bem, fiquei muito surpreendido, já vinha surpreendido porque as residências é um programa recente, mas que arrancou com quase a fazer um ano neste momento. Parece que já tem mais, porque já tem um corpo de trabalho que se consegue perceber, isso é importante. Eu acho que também quem está aqui não começou ontem, não é? Claro. Portanto, a organização das residências tem bastante experiência. As residências são um fenómeno, para nós, portugueses relativamente recentes, Sim, com esta intensidade. Têm aparecido várias no país. É uma surpresa, para mim é uma surpresa. Eu pessoalmente nunca fiz nenhuma residência, fiz uma vez uma residência de desenho muito curta, que não apetece falar sobre isso. Eu tinha essa ideia. Não é mais interessante. Fiz uma coisa uma vez na Áustria, não foi se era no meio do campo. O meu trabalho, agora vou falar na mesma pessoa, porque só consigo falar de mim. Escolhi outra pessoa para falar sobre outras coisas. Mas eu tive uma vez uma experiência de residência, foi uma residência que era muito curta, que era uma semana, era muita gente, não estava bem explicado, nós não tínhamos condições de ateliê, não vou nomear a residência que está, nem sequer faz parte do currículo, e como acho que as pessoas que estão aqui online a assistir, ninguém esteve lá. Portanto, posso falar com liberdade. Era uma coisa, não era muito bem organizada, era só uma semana, e era no meio do campo, nós estávamos a 1 hora de Viena, portanto na Áustria, mas não se conseguia ir a Viena, eu nem sequer conseguia fugir de manhã e ir ver exposições para Viena e museus e o que quer que seja, e porque havia um transporte péssimo, não tinha horas. Parece incrível como é que uma capital europeia não se consegue fugir dali durante 1 hora e estava 1 hora e meia. Mas era se calhar para não fugir precisamente, para dizer que não perceber. Pois, depois não correu assim muito bem. Não foi muito interessante. O meu trabalho também não parte de uma experiência com a natureza, nem sequer eu tenho uma experiência normalmente direta com os objetos que eu desenho, portanto a maior parte disso é uma experiência mediatizada. Podíamos começar por aí. Não Sim. Tens uma experiência com os objetos que desenhas. Antes de falarmos das exposições, tu tens agora mais recente, que há pouco anunciei, podíamos falar um pouco sobre isso. Eu trabalho a partir de trabalho, imagens, mais do que realidades físicas ou
são imagens, e é sobre isso que me interessa trabalhar. Às vezes põe-se uma questão: qual é o acesso, qual é a nossa intimidade com o objeto que eu represento. Pronto, e vou fazendo propostas de ganhar intimidade e ter uma experiência de conhecimento com uma imagem que começa por ser uma imagem muito banalizada e que me portanto, é um bocadinho ao contrário de quem tem uma experiência às vezes são imagens que são familiares? São imagens que nós conhecemos por serem muito banais, são imagens que eu vejo nos diversos média, não é? Mas comecei um trabalho já mais anterior à internet, portanto eram imagens impressas, eram imagens televisivas, eram de uma comunicação de massas. Há imagens da realidade do dia-a-dia, dos teus percursos? Da comunicação de massas, do meu percurso. Mas do teu percurso, por exemplo, do teu percurso na cidade? Mas eu escolho sempre imagens que não consegues caracterizar o lugar onde estão. São não lugares, são imagens indiferenciadas de espaços urbanos, ou um espaço urbano que tu não... E mesmo quando se consegue, eu tento apagar isso do meu... Há zonas que eu gosto de fotografar, muitas vezes eu fotografo, mas o que me interessa recuperar é a imagem. O que eu quero encontrar é uma imagem. E é uma imagem que é um bocado um estereotipo, não é e é isso que eu tento encontrar mesmo quando sou fotografado. Já vamos ver algumas fotografias das tuas exposições. Há alguns painéis que resultam em instalação, painéis de desenhos, como eu há pouco referia, em que muitas vezes as estruturas arquitetónicas, que são estruturas arquitetónicas geralmente, se cruzam, ou se sobrepõem, ou seja, tornando reconhecíveis vários indícios, mas nenhum deles corresponde depois a digamos, a um local específico, a uma geografia urbana específica. Sim, eu não estou a representar aquele lugar. São lugares sem identidade, sem características específicas. Sem a presença humana. E muitas vezes apaga a presença humana, ou trabalha a figura humana à parte, mas ultimamente é mais espaços sem representação humana. Portanto, até desumanizados. E se nós tivéssemos algum tipo de... imagina que fotografava ou representava os olivais, que é um espaço que é cotidiano. E eu não me interessa os olivais, interessa-me aquilo que caracteriza os olivais e bem, eu não iria representar uma construção da segunda metade do século XX e não o lugar como modernismo internacional. Não o lugar como espaço urbano, os regulamentos. Não. Sim, então, portanto, às vezes até posso ter uma liberdade de sobrepor construções, fazer representações que são composições de lugares, portanto, não... Muitas vezes ficamos com uma ideia que existe quase como uma padronização das representações que tu inscreves no desenho, e para além dos outros padrões que falaremos a seguir, que estás agora a trabalhar mais recentemente. Sim, até porque a própria construção, o desenho da arquitetura, o desenho passa pela construção de estruturas, de padrões. Modulares, muitas vezes. Sim, o modernismo também passou pela questão da representação da grelha modernista. Tudo isso também pode-se, quando se está a representar bidimensionalmente, ou neste caso desenho, a arquitetura fala sobre isso. Tudo isso me interessa menos em lugares específicos. Então, neste caso dos teus interesses, e para ilustrar os teus interesses, vamos ter a experiência informática de passar aqui para o teu site, e vamos esperar que desligamos toda a gente, provavelmente. Será isto. E vamos confirmar que a relação física com as obras de arte é muito mais interessante. Muito bem. E agora, a presença do teu site... podíamos, talvez, das duas exposições mais recentes, ver talvez a exposição da Appleton Square. Vou falar um pouco sobre ela e até sobre a curadoria da exposição. Espera aí.
Isto é um bocado diferente. Deixa-me cá encontrar. Agora não sei. Este é o contrário, este rato. E temos aqui o que é que são, o que é que foi esta exposição. Pronto. Esta exposição... Eu espero que as pessoas consigam ver e se aperceber do que está na... Acho que sim. Nós temos mais a seguir, temos de mostrar outras imagens. Isto é uma instalação de desenho feita de propósito para o espaço de Appleton Square. Eu tenho feito uns desenhos que me interessa por falar em espaços indiferenciados e experiências que são sem envolvimento emocional e também que são a apresentação e a nossa experiência das obras de arte passa muito pelo paradigma do cubo branco e o White Cube et Caro. E este é eu acho que essa experiência, quando estamos a falar da banalização, da formatação e nós temos experiências que não são experiências de conhecimento, são experiências uniformizadas e banais, que se tornam banais, que muitas das imagens que nós vemos hoje em dia, ao mesmo quando não são, que são experiências físicas e não imagens, acabam por ser experimentadas como imagens. Nós vivemos muito nessa condição. Eu interessava-me falar dos espaços de exposição. Faço também por questões pessoais, de interesse. Eu tenho o vício de visitar exposições e museus, e muitas vezes são espaços que nós percorremos como se fossem um só espaço infinito, sem que não percebemos quando é que um e outro acaba. Isso depende da disponibilidade que nós temos também. Quer dizer, com isso que era quase um lado genérico nos espaços expositivos enquanto dispositivo para a exposição. Sim. Este paradigma do cubo branco na apresentação das obras de arte que já nos acompanham há bastantes anos. Tem sofrido alterações nos últimos anos. Mas tem-se apresentado também muito resistente, sim. Porque consegue tomar posse, às vezes, de espaços surpreendentes e torná-los também cubos brancos. E interessou-me fazer isso para o espaço de Appleton Square, que eu acho que é dos espaços melhores arquitetonicamente e que tem uma escala que eu conseguia abarcar. E que tem uma base quadrada. Sim. Foi criado, desenhado, construído para ser um bom cubo branco. E é realmente um belíssimo cubo branco. É um espaço genérico e é mesmo quadrado. Não chega a ser cubo, mas é bastante. Mas a planta é quadrada, portanto é disso que estamos a falar. E eu, para esse espaço, fiz esta instalação de desenho, que foi talvez Já fiz outras, mas esta tem a maior escala, da maneira como o desenho tinham uma grande parte das paredes estavam, neste caso 75% das paredes estavam cobertas pelos desenhos e portanto era bastante imersiva e era uma exposição, um site específico. Depois eles conseguem se adaptar a outros espaços. Portanto, isto são sempre, eu não sei muito bem, peço imensa desculpa estar aqui a ir para trás, mas enquanto para trás. Deixa-me ver aqui, se não andamos para frente. Só quero fechar essa janela. Está ali, espera aí. Aqui não consigo, mas consigo ir aqui e consigo ir à próxima imagem. À próxima imagem. Os desenhos eram coisas como estas. Penso que agora se consegue ver. Sim. Pronto, são desenhos em papel. É um papel que é pintado de primeiro negro, depois volta a estar branco e depois eu vou desenhando a grafite e depois vou escavando e trabalho entre o branco da grafite, o negro que aparece quando eu escavo, porque há uma camada negra intermédia. E eu vou retirar, apago as obras que estão em exposição. Sim. E fica-nos a experiência do espaço e a sobreposição de experiências muito parecidas, e às vezes parecem-se equivalentes, e é sobre esse não lugar que são
os espaços. Portanto, este desenho exposição. que estamos a ver aqui é um desenho que tu retiraste de uma exposição, ou que tu usaste a partir de uma exposição. Sim, muitas são exposições que eu visitei, que vou fotografando com o telemóvel, outras são exposições que eu vejo, que tenho acesso às fotografias da exposição, seja pela internet, mas é sobre essa. Mas isso é indiferente neste trabalho. Eu muitas vezes sou eu que fotografo porque não tenho acesso a fotografias com a qualidade que eu imagino, e por outro lado, eu hoje em dia, como toda a gente, ando com máquina fotográfica no bolso, que é o telemóvel, e vejo essas exposições. Quando estavas a falar agora do processo de trabalhares, de preparares o suporte, o papel, e depois de haver um elemento de desenho, que é um elemento riscador, que é grafite, mas de escavares. Há um processo anterior que tu desenvolveste, aliás, fizemos um projeto juntos com o MT Club, em que tu trabalhaste não só escavando, mas perfurando o papel enquanto suporte. Acho que posso. É um trabalho que já tem alguns anos, mas que poderia ser interessante para se perceber na lógica processual do teu trabalho. Nós temos. Sim, eu não me interessa. O que é que nós podemos. Eu não me interessa a folha branca. Eu acho que nós não trabalhamos como o nosso campo de trabalho é um campo saturado, em que nós temos que selecionar a partir de uma saturação e é sobre isso que eu gosto de trabalhar. E muitas vezes eu, em vez de imprimir imagens, eu acho que isso pode ser um bocadinho, é a minha maneira de ver as coisas e de trabalhar. Claro que eu não tenho que escrever sobre o meu trabalho, estou aqui a falar com uma grande liberdade. E eu às vezes sinto que tenho que resgatar as imagens de um ecrã saturado. Portanto, isso dá-me a liberdade de escavar, fazê-las aparecer. Eu não estou a acrescentar um material para imprimir a imagem, mas estou a retirar para revelar. O facto de picotar uma folha de papel e pelas costas do papel e isso fazer aparecer uma imagem também tem um bocadinho a ver com o resgate da imagem de um suporte físico, fazê-la aparecer com uma certa tem a ver com isso, e essa liberdade de materiais tem a ver com um bocadinho. Há um lado escultórico nessa ação da perfuração do papel objetual ou não? Porque eu estudei escultura e onde é que isto está? Eu estou aqui a tentar. Eu estudei escultura, portanto, essa relação com os materiais, o tornar material e tornar físico, vem da escultura. Eu nunca vejo, por exemplo, aqui nós temos um desenho que foi queimado. Sim. É um papel que está queimado. Eu não estou a encontrar os picotados, estou aqui no ficheiro errado. E este foi queimado. Pronto, e também acho que há portanto, a matéria do papel, essa fibra, para mim, é próxima de uma tábua de contraplacado, por exemplo, para mim uma placa de MDF de fibra vegetal é da mesma família de uma folha de papel. A placa de MDF não tem qualidade nenhuma de jeito, mas as folhas de papel são mais fáceis de trabalhar e consigo, mas eu não uso o papel como uma folha, um campo virgem, puro, onde eu faço uma inscrição assim, primordial, pronto, não é nada disso. O que me interessa é um campo saturado, contaminado, e a partir isso daí... faz sentido olhando para o teu trabalho desde o início, que as pessoas podem consultar no teu site, mas de algumas esculturas, inclusive, que tu produziste ainda enquanto além do arco. Sim, sim. De que há uma célebre escultura que são 25 ou não sei quantos metros de fio de cabo. Sim, essa está aqui. Essa posso mostrar. Sim, essa eu fiz uma exposição recentemente que mostrei. Sim. 25 anos de trabalho. Essa exposição do Chiado. E fez-me ir
buscar esta escultura, que era o trabalho mais antigo da exposição, um trabalho que eu ainda hoje gosto muito. É um trabalho extraordinário. Sim. E chama-se Estarei Sempre Contigo, é um anel que tem 1,5 m de diâmetro e o interior será 70 centímetros, mais ou menos, que cabria uma pessoa ali dentro. Pronto, mas também tem a ver com este lado para mim também isto é um bocadinho de desenho, este material, e eu sempre depois, por exemplo, também me interessa, vou tentar ir aqui, por exemplo, este trabalho, que é um trabalho que também é de 97 ou 96, que são cabeças, que são rostos que eu retirei com uma fotocopiadora, ampliei jornais, imagens impressas, onde ao fundo havia pessoas que não eram propriamente retratos dessas pessoas. Estes, por um processo de impressão offset, estavam muito estragados, e estas Já imagens... com uma fraca definição. Pronto, e eu aí peguei nelas, ampliei-as, na altura ainda fazia em fotocopiadora, parece que me incomodou o uso da imagem, os meios tecnológicos para manipular imagens, hoje é impressionante porque nós temos no bolso, e as quantidades de coisas que eu não sei fazer com o telemóvel, mas estas são rostos de alumínio fundido. Eu depois dava, ou pegava numa imagem que estava em papel e tornava objetos de alumínio, mas hoje até estão um bocado oxidados, eu até gosto disso. Não imagino isto em aço inox. Sem nos desviarmos muito por causa deste sentido objetual e escultórico do teu trabalho, tu há pouco falavas em folhas de papel e mostraste que teriam sido usadas, queimadas com um pirogravador, penso eu. Sim. Mas há outras que foram incendiadas e sim, também há. E que tu criaste que são estas, exatamente, que são imagens que eu pego, que têm a ver com o instante fotográfico, tem a ver com a captação de uma imagem, e à época nós ainda achávamos que havia um flash e havia um momento, um instante fotográfico, a maior parte estava a reduzir a dar importância a esse instante fotográfico, e cada vez isso, as coisas têm tempos mais instantâneos, portanto mas hoje pode-se falar de instante fotográfico de forma diferente. Mas à época estas fotografias ainda foram feitas sem máquina digital, foram feitas em película. Um processo analógico? Processo analógico, como se usava à época, nos anos 90, as pessoas compravam rolos fotográficos, faziam, alguns eram slides, é impressionante, era um processo químico e óptico, e nós achávamos que disparar uma fotografia, portanto o termo disparar a fotografia. Não é? Portanto, disparava-se a máquina, isso era um disparo, era um ato de criação de uma imagem, mas também era um ato quase era um disparo, era um ato de intensidade, de algo que se queimava, não é? Portanto, ainda nos lembramos de alguns flashes que havia que eram só uma vez e eles queimavam, pronto. É sobre o instante fotográfico e que este trabalho foi feito nesse contexto. Este trabalho é feito com maçarico e esta linha é uma linha num papel bastante grosso, de algodão, com boas características, E com grande proficiência técnica para de repente não arder o desenho todo. É muito mais fácil do que se pensa, porque aquilo não ardia rapidamente, e aquilo leva-me imenso trabalho estar ali à espera. E ter o rigor da linha não é tão rápido como se imagina. E a parte esta parte central que é obliterada e que se queima, obrigava a alguma manipulação, como todos os trabalhos têm muito de manipulação, ou chamar técnica. Pronto, portanto, isto eram desenhos muito físicos, com a materialidade do papel isto era apresentado, já não sei, estou aqui a tentar encontrar, não consigo encontrar a apresentação, mas eles às vezes são conjuntos de... São algumas coleções que Isso já não é culpa minha. Isso eu não posso falar, mas pronto, são desenhos mais ou menos
próximos da dimensão que tu trabalhas habitualmente, não é? Sim. Que é... Agora é 1,40 m, 1,40 m, estes tinham 1,50 m e 1,50 tal, por 1,20 m e tal, e chama-se Linha de Fogo este trabalho. É uma série de figuras que faz faz uma linha de fogo, literalmente. Então, voltando um pouco mais recentemente, poderíamos talvez ver, até pela forma de expor, a tua expressão da diferença. Sei lá, ver se eu consigo. Retomando aqui a questão há pouco entre o White Cube e outras... Sim. Esta é uma exposição de 2018. Quem é que foi o coordenador da exposição da Appleton Square? Foi Sérgio Fazenda Rodrigues. Então, o senhor tem uma relação com a arquitetura de formação. Não sei, hoje pratica curadoria, não pratica arquitetura, não sei se depois ele um dia falará, virá cá falar da sua relação com a arquitetura, mas penso que, pronto, portanto, Mas é um conhecedor das duas áreas. Sim. Foi feita a exposição, era sobre o comentário ao paradigma do espaço arquitetónico, que é o White Cube, que acaba por ser arquitetónico, não é? Numa galeria desenhada, aliás, a outra galeria foi desenhada também por um arquiteto, creio eu que João Appleton, Appleton, e este também foi desenhado este espaço também foi desenhado por outro arquiteto. Foi desenhado por uma dupla de arquitetos. Exatamente. Foi desenhada por desenhado por um arquiteto que foi casado com a Ana Almeida, que é pelo Arturo Rosa, e foi desenhado pelo Nuno Teutónio Pereira. Pronto. Esta galeria deve estar a fazer 50 anos, este espaço, eu imagino, sim. É um espaço fez 40 anos fantástico. há 5, 6 anos, portanto está agora a fazer meio século. É um espaço que na qualidade do desenho e as suas características é muito inteligente, é um objeto que se pode perceber o que é boa arquitetura, tem condicionantes de conservação que à época não se punham. Hoje o que nós esperamos de um bom espaço terá que ter uma climatização, terá que ter outras coisas, terá que ser um cubo branco, que este não é tão neutro. Pode não ser também, mas este tem uma relação muito, muito interessante, também da minha experiência das exposições que lá fiz com outros artistas, que é a relação de espaço interior, a relação vítrea com o exterior, que também é interior. Sim. É uma coisa quase que não é bem de pátio bem da luz, mas há uma relação de dentro e fora. Sim, a qualidade da arquitetura é excepcional. E o Nuno Teutónio Pereira não precisa de ser adjetivado aqui. Nem o Arthur. E a dimensão da arquitetura. Aliás, já os dois, e aquele espaço já podia ser um belíssimo espaço doméstico. Qualquer um de nós gostaria de lá viver, tem uma dimensão ótima. Não é o cubo branco que nós imaginamos e que desejamos, que já estamos manipulados na nossa maneira de trabalhar para desejar esse cubo branco, portanto nós já se calhar um síndrome de Estocolmo, porque nós estamos ali presos, mas é isso que desejamos, não é? Seja ele a galeria mais... O cubo branco como síndrome de Estocolmo. Exato. Pode ser a galeria mais pequena ou um projeto que só dura uma noite, que se quer cubo branco, ou pode ser o MoMA, mas os dois nós desejamos sempre que exista o cubo branco, mas pronto, mas até seja o sofrimento do MoMA ou a alegria de um projeto que seja o teu. E pronto, e neste caso, o que é que nós temos? Nós tínhamos, eu mostrei os desenhos nestes suportes, com estes desenhos, foi a primeira vez que eu mostrei desenhos que eram representações de espaços expositivos. Há aqui uma liberdade Não sei se carregar assim. Está. Não é? Há aqui eles vão desde o fim do século XVIII, XIX, até ao espaço expositivo do cubo branco. Isto tem a ver com as minhas deambulações por museus e ser assim uma experiência um bocadinho alucinada como o amarelo. Por acaso ia pegar nessa questão, pode parecer um pouco mais prosaica, mas há uma série de desenhos de trabalho mais recente que é feito sobre folha branca, inclusive pintados muitas vezes alguns desses modos, que seria o espaço da obra de arte ou de uma janela que está inscrita no desenho, também é pintado de branco.
O amarelo é uma cor que tu foste trabalhando durante mais de uma década, creio. Sim, é uma cor que eu acho que é a cor a A minha seguir ao pergunta é branco. prosaica, eu devia saber, estou aqui contigo, Sim. mas por acaso não sei. Porque é que é o amarelo? O amarelo é uma cor irracional, para mim. Outras pessoas podem descrever o amarelo como quiserem. Porque é que eu acho que o amarelo é uma cor irracional. É uma cor que está associada tanto à loucura como à representação do que é excepcional e muitas vezes substitui o dourado. Pode ser a cor do imperador chinês, como Pode ser o amarelo do Smile. Sim, ou as recordações da Casa Amarela. Portanto, não é bem uma cor, é mais uma luminosidade, a mim eu acho que aquilo é uma escolha de um campo que não é o campo da racionalidade. É uma ambiguidade emocional para ti, por exemplo? Eu acho que é uma cor que parece instável e eu acho que não propõe essa estabilidade emocional. O amarelo é sempre uma cor um bocadinho desconcertante. Tanto que penso que não é usada normalmente, por exemplo, para pintar interiores de habitações, por exemplo, são todas amarelas, com o sofá amarelo, mas isso não, são outras questões, porque é cada um... Mas é um, digamos, na tua paleta, que é bastante reduzida. Porque eu não sou pintor, como eu não tenho uma intuição de uso da cor, que, portanto a palavra paleta não se aplica. Pois não tenho, seria mais palheta e estar a dar conversa sobre isto. Mas a paleta não é, eu não tenho uma sabedoria da cor, não tenho uma intuição da cor e acho mais que as cores vêm dos materiais. E o amarelo, ele permite-me essa liberdade de... Ainda pensando no teu trabalho sobre as representações da arquitetura, que são as mais variadas, há um momento em que tu usas alguma cor quando desenvolves uma série de desenhos que são os desenhos feitos a esferográfico. Sim, mas as cores da esferográfica, como não eram... Eu fazia uma simulação de offset, alguns devem estar aqui, esse trabalho, eu fazia uma simulação de offset com várias camadas de esferográfica e fazia uns desenhos automáticos que tinham a ver com os doodles. Sim. E estas cores ainda são... Aquilo tem muito poucas possibilidades, as esferográficas têm muito poucas cores. São muito próximas das cores primárias, falta o amarelo, mas são ali o verde, o encarnado, o azul, o preto e acabou. E para a esferográfica tradicional, depois pode-se encontrar tanto. Mas, e com isto podia-se fazer muito pouca coisa. Portanto, eu não sentia a responsabilidade da cor. Não era o assunto, não era a cor. Com tão poucos meios, o assunto não seria. A minha questão da tua paleta de cores tem a ver, não é uma ironia, mas tem a ver com uma questão que é... aliás, eu penso que o uso da cor mais, no teu caso, excessivo, terá sido com a peça, com a escultura dos carros, sendo que são objetos de veda, mas onde eu queria chegar é que há um processo... Eu não preciso de perceber de harmonia de cor, composição para fazer aquela peça. Ao mesmo tempo, isso significa que há um processo de uma certa economia no uso das cores e dos materiais, inclusive, com o qual tu aplicas essa cor. Sou capaz de fazer uma parede de desenhos de cidades amarelas alucinadas. Isso digo eu, alucinante, se calhar que não é nada. Mas como se vê aqui, acabam de ficar quase abstratos, não é? Sim, e é quase uma experiência de luz. De inteligência. Sim, embora se calhar todas as coisas são experiências de luz. Os pintores falaram disso bem e eu falarei mal. Mas o meu uso da cor é este, e este para mim é quase como não é muito diferente de usar o branco. É uma cor que vem a seguir e tem umas conotações psicológicas que me interessa e há um certo simbolismo, mas também a própria experiência é uma simbolismo pode ser, por exemplo? O que estava a falar das cores de casa associada à loucura, associada à representação do que é transcendente, no caso de substituir o dourado às vezes nas iluminuras, ou ser... Mas no caso do branco, e o branco não é bem branco e preto aqui, não é? Sim, ele acaba por ser, tem ali algumas, não é só branco e preto, mas o programa é branco e preto. Depois o material em si... O preto é grafite, não é?
Sim, preto é grafite, muitas vezes eu faço a partir de folhas de papel químico grafitado, onde eu vou imprimindo estas matrizes de desenhos que eu vou repetindo e também como parte de um objeto que é indiferenciado, eu também não sinto que usar como matrizes num papel químico que eu repito e que serve para reproduzir, acho que está dentro do âmbito do trabalho que eu me proponho, e não tem que ser uma observação direta propriamente com lápis e a desenhar numa folha, não é até porque observações diretas, não tenho observações diretas com os objetos que desenho, são mais sensações de ter visto isto, mas não conhecer. Vamos voltar à sua expressão da diferença. A diferença de estar aqui, eu já tenho não sei quantas. Da diferença, peço desculpa, da cooperativa, da diferença, sim. Sim. Deixa cá ver onde é que isto está. Este é o contrário, peço desculpa. Isto é o contrário. Vamos voltar, se calhar aqui com outra imagem. O display da exposição desenvolveu-se só, digamos que no ângulo reto, ou dentro do triângulo da galeria. Sim. Não... Eu era sobre... esta exposição eram representações de espaços expositivos, era uma homenagem no sentido em que eu acho que merece o reconhecimento, a qualidade daquele espaço. O espaço arquitetonicamente tem umas qualidades arquitetónicas que já falámos aqui, mas não tem as qualidades de um espaço neutro, de apresentação, com determinadas paredes. Portanto, isso também nos dá uma liberdade de apresentar o trabalho. Se calhar não havendo paredes, também ele liberta-se das paredes e está nestes suportes e é autoportante, e pode com isso construir, ele interferir no espaço até tendo uma relação labiríntica, tendo uma proposta um bocado mais labiríntica dos espaços. Não, é uma coisa que até ultimamente eu tenho visto bastante. Ver exposições em que obras bidimensionais são apresentadas como divisões de espaço. Sim. Não é uma possibilidade. Não há razão. Estes desenhos até acabam por ser eles suspendem-se da realidade e acontecem nas folhas de papel. Portanto, o voltarem à parede também não é preciso, eles não se tornam tridimensionais por estar fora da parede. A experiência que é tridimensional, mas essa será sempre. Portanto, não há nada, não vejo problema nenhum em trabalhos bidimensionais se apresentarem no espaço sem estar propriamente na parede. Não há... Mas há e agora nós falámos sobre isso para preparar esta breve conversa, há uma exposição tua já com alguns anos, que foi desenvolvida numa casa que estava, não diria devoluta, mas em obras, casa Sim, desabitada. E que tem algumas particularidades de ser construída com... Estava um pouco mais abaixo. Não, está para aqui. Não está. Está aqui. E era interessante perceber como é que tu usas a parede como folha e que tipo de materiais com que tipo de material é que tu desenhas essas. Lá está, aqui já não volto a falar em paleta, porque aqui não estamos a falar da aplicação de cor, mas como é que desenvolves? Primeiro pelo tipo de figuração que tu representas, depois porque esta utilização da casa era um momento único e irrepetível. E que tipo de material é que tu usas para construir essas figuras? Algumas depois chegaste a usar esse mesmo tipo de processo em papel, poucas, mas era impossível. E em pano cru também. E em pano cru. Mas era impossível, ou seja, esta instalação é que eu diria que é daqueles momentos que se define o site específico absolutamente, porque é impossível reproduzir, porque a casa não será a mesma, o espaço não é o mesmo, o envelhecimento dos rodapés, como estamos a ver, não é o mesmo. Queres falar um pouco sobre isso? Sim. Este era feito, eu acho que os materiais que eu escolho têm uma dimensão
atribuem significados e eles próprios transportam significados. Portanto, se nós trabalhamos com ferro, será uma coisa, trabalhamos com até um material vocabulário dos materiais. Sim, tem essa. E eu interessava em trabalhar, havia uma ideia, eu tinha representado imagens de lazer e paisagens que são... tinham a ver com prazer e com lazer, eram imagens ou de montanhas, portanto, de neve, ou piscinas. Pronto. E depois pensei, e todas elas eu pensava que era um prazer inconsequente, não é por irmos de férias que nós somos mais felizes por isso, descansamos um bocadinho, mas isso é outro. Mas e achei qual era que seria o prazer inconsequente, em uma representação de prazer inconsequente, seria o ato de masturbação. Portanto, estas imagens são representações de masturbações, eu sendo um homem, são só homens, não são imagens erotizadas. Podem as pessoas ver isto como podem ter um olhar erótico a estas imagens, mas não são imagens erotizadas. É uma representação de uma situação de prazer inconsequente. E que materiais é que tu desenhaste? E é feito com lixo, deixa-me só com lixo, e é feito com o lixo do pó do aspirador. Claro que às vezes a vida não é assim tão fácil, não é? Pegarem pelo aspirador e desenhar, tens que escolher um lixo que corresponda à nossa representação do lixo. Portanto, acaba por ser uma representação porque nós temos uma imagem do lixo, que não é, e o lixo do aspirador não é um lixo porco, é um lixo inerte, o pó dos dias. Pois, os pó dos dias, portanto eu achei, esta casa era uma casa desabitada, que tinha pó, achei que com tudo isso podia construir esta instalação, que tinha figuras isoladas nas várias divisões. Podemos ver mais uma ou duas imagens de memória, não é? Podemos ver, isto era mais outra imagem, portanto eram figuras mais ou menos de escala humana, numa casa desabitada, e nós íamos vendo estas diversas divisões, onde encontrávamos estes desenhos. Havia uma que não tinha desenho nenhum, e pronto, são essas. Eu também faço, mas também já fiz instalações, esta é uma instalação do Museu de Arte Antiga, que também é feita na parede do museu com papel craft. Sim, não papel craft, não é papel cenário. Eu tenho um trauma com o papel cenário, eu vou trazê-lo para aqui. Não estamos em psicanálise. Mas Então, agora que partimos das exposições de galeria e da questão da arquitetura e da arquitetura de espaços interiores, não. Podemos agora... Porque as pessoas só estão a ver a tela. Eu não sei muito bem quando se partilha a tela. Só estão a ver a tela. E não nos veem a nós. Não, estão a ser poupadas, pelo menos. Portanto, agora podemos interromper o compartilhamento. Não tempo a partilhar uma tela. Mas também é o tempo também para estar a ver o teu trabalho. É mais estar a ver o trabalho. Imagens do trabalho. O site e vozes do Mas antes de terminarmos a conversa, eu acho que era interessante passarmos por dois momentos que são não tão comuns no teu trabalho, 2 décadas, mas que são 2 esculturas no espaço público, são 2 encomendas a que tu respondeste com as obras que entendeste fazer. Nesse aspecto, há toda digamos, um olhar, um pensar, um refletir a partir do espaço interior mesmo desta casa, que era aberta como um espaço de visita, portanto um espaço público-privado. Na galeria é mais ou menos a mesma coisa. No espaço público é um espaço onde todo partilhado por todos, e que queria que talvez antes de vermos as imagens falasse um pouco de cada uma das peças. Então, pediram-me, talvez primeiro... Quando tu as 2 esculturas para o espaço público, eu
Não entendi as coisas assim. Não entendi exatamente ao contrário. Há uma tradição da escultura que tem uma expectativa para objetos no espaço público que cumprem um desígnio simbólico, que são homenagens eu fiz uma que tinha a ver com homenagear o fado para a Junta de Freguesia da Misericórdia, que fica no bairro da Bica, é um largo, que é o Largo de Santo Antoninho. Alfama? Não, no bairro da Bica. No bairro da Bica. Sim, e a Bica queria-se afirmar que o fado não é só da Alfama. Tens toda a razão, sim. O fado não é só da Alfama, a Bica é um bairro fadista e pediram-me para fazer fazer essa homenagem ao fado ali, naquele espaço urbano. Estas eram as premissas. A memória, a expectativa que as pessoas têm é a expectativa do momento e da escultura. Eu não acho que tenha algum tipo de proposta válida nesse campo. Eu não acho que o momento, como todos nós mais ou menos percebemos, é um paradigma em crise, não é? Que a maior parte das coisas corre muito mal, são um lixo simbólico urbano e são, no melhor dos casos, são kits, são coisas medonhas que mostram Depois há toda uma tradição da escultura, uma prática de escultura contemporânea que não responde às questões do momento e até vem contra o monumento. Até do ponto de vista do anti-monumento. Era este o nosso... eu posso mostrar o que é, se calhar, posso mostrar aqui na tela o que é que estamos a falar. O que é que eu depois também tinha feito, compartilhar, Mas há um outro que também era pedido, também uma homenagem no espaço urbano, na cidade, aos 25 anos da meia maratona de Lisboa. Eu tenho imenso conhecimento sobre desporto, como se pode ver, mesmo em fado então canto lindamente. Mas achei que podia ter tinha um comportamento ético e que podia responder a esse desejo de uma forma diferente. Eu não acho que a escultura que hoje em dia responda a este tipo de questões, a maior parte das vezes responde mal. Eu achei que eu não poderia ser, e respondi a isto, a estes dois desafios. Este é uma escultura que está na frente de Ribeirinha, está ali ao pé de Alcântara, é mais como aproximando do design. Pronto. E eu acho que podemos chamar isto de escultura. Eu não lhe chamo de escultura, eu acho que eles têm um lado funcional e este tem umas gravações de umas sapatilhas de desporto neste obelisco, que também faz referência a uma tocha olímpica. E que se insere numa... Porque é que tu atribuis à tua própria escultura o que tem uma característica mais de design do que de objeto escultórico? Porque eu acho que a tradição da escultura não tem grandes dificuldades a responder no espaço a este tipo de homenagens e de edificações, às vezes, se fosse uma coisa fúnebre, às vezes, pronto, morre alguém, lá se faz um calhau para homenagear a pessoa. Mas não é... Estas têm grandes dúvidas na maior parte das respostas, e eu não me senti que o design... Da forma como tu puseste, vou interromper, que há uma questão que é a evocação da memória, e aqui não é só da memória, mas também do presente. Porque os desportistas ou seja, existiram desportistas, existem desportistas, existirão, as maratonas continuarão, vamos esperar, não é? Quer dizer, e todas essas atividades que são... alguém há de correr. Mas é absolutamente diferente de ser um objeto evocativo da memória de alguém que já não voltará a estar presente sempre. Sim, são fenómenos vivos, portanto nós não os temos que cristalizar num objeto que quase parece que tem um lado funerário. Às vezes é isso que... Depois há outra coisa, o espaço público, é isso que também me interessa nestas, nós estamos
temos que ter em conta as expectativas de quem está quem é dono do espaço público, e isso é a população que é dona do espaço público, não somos nós, estar a fazer objetos que têm uma grande estranheza, porque se têm obrigações de qualidade artística, como nós conhecemos, uma densidade de experiência, tudo isso não é, o espaço público não permite muito esse tipo de experiência, esse tipo de conhecimento das coisas. Normalmente é muito vulgarizado a experiência que se tem, temos imagens de publicidade, se queremos dar alguma informação, muitas vezes são textos escritos ou até mesmo gritados às pessoas. É este o campo que temos. Eu acho que ainda por cima o uso da cidade deve-se ter muito, é um recurso limitado, portanto aquilo que se deixa para sempre, este objeto, esta escultura, que da homenagem à meia maratona de Lisboa, tem 40 por 40 centímetros de base e tem 12 metros de altura. E insere-se num percurso de uma linha de iluminação pública em que esta é a exceção. E são 2 quilómetros, ou o que seja, de iluminação pública ali na Feira de Ribeirinha, e este objeto é um objeto iluminado que ilumina excepcional em 2 km, ou 1,5 km, já não sei, de candeeiros que têm 12 metros. Eu acrescentei esses 12 metros, candeei outros candeeiros de 12 metros, numa linha onde já havia iluminação, não pus no centro havia um espaço livre ao lado, e era esse que tinha sido proposto, mas eu não sinto que nós temos o direito de usar o centro da praça para uma afirmação, porque temos essa... Então decidiste colocar o teu objeto, a tua escultura, continuas a escultura, no percurso habitual, iluminado, que também tem a ver com a segurança. Ele já existe ali, faz essa relação com 1,5 km e não com uma praça de 500 metros quadrados, portanto também na direção. Mas mesmo assim ele é ambicioso, em termos fisicamente é ambicioso, tem 12 metros de altura, nada nos obriga a fazer a ocupar de forma egoísta e esotérica, e de uma forma que temos que impor às pessoas o que elas não querem, não desejam, não conhecem, e muitas vezes também não são em propostas que passam a conhecer, a desejar, e coisas. Acho que digo isso com humildade, eu não consigo propor, não tenho uma proposta de escultura que tenha essa sabedoria. Acho a sabedoria rara. A maior parte da escultura contemporânea pública falha redondamente, é muito agressiva para o espaço público. A maior parte, o público não se cria uma disponibilidade para a arte contemporânea a partir daqueles objetos que estão a ocupar a vida delas, que elas se confrontam no espaço que habitam, e acho que essa resposta é uma resposta muito funcional, é mais próxima do design, ou mais próxima de uma ideia de urbanismo também, não é? Também, mas ainda por cima, as possibilidades de manipulação urbana e os conhecimentos que eu tenho como urbanista são os que são, também não são como outra coisa que é como mandar a correr, a meia maratona, não era esses os meios que nós tínhamos. Nós temos um espaço urbano que já existe, que tem uma sua identidade, tem o seu espírito daquele lugar, tem as suas características. No outro... Agora é interessante vermos o outro, sim, porque do ponto de vista da construção e mesmo formal e no espaço, pronto, é absolutamente diferente. É muito diferente, e também tinha um respeito por um espaço que é um espaço mais tradicional, é uma arquitetura quase pitoresca da cidade, e digo isto sem grande com elogio. Da cidade antiga. Esta imagem não é mais interessante, mas é um largo que tem 2 muros grandes, que eram muros brancos, que, por exemplo, há uma coisa que este trabalho foi feito para a população da Bica, são 120 placas
que homenageiam 120 artistas de fado, sejam eles guitarristas, sejam letristas, sejam cantores, seja, neste caso, este é a Ana Moura, insere-se numa tradição de revestimentos cerâmicos que é difícil não falar dos azulejos, mas estes não são azulejos, mas tem a ver com placas comemorativas e a de homenagem. Mas tem uma forma particular. Sim, é um oval, porque há uma série de placas comemorativas noutros países e no nosso também, às vezes se põem em edifícios, quando determinado edifício ali habitou, viveu, faleceu, foi assassinado, alguém importante. Portanto, põem-se estas placas. A placa é uma placa que consegue não se relacionar, o oval permite. E a forma da placa não é lisa? Não, porque eu achei que eu gosto da tradição dos baixos relevos e de alto relevos, é uma coisa que a escultura tem eu gosto imenso dos egípcios, como os assírios, tudo isso são coisas que me interessam imenso. Eu acho que isto tinha que se conviver com a luz que vai mudando ao longo do dia. E nesse aspecto funciona muito bem. Em outro dia passei lá, ainda não tem um grafite, isto já tem 1 ano e meio, não é nada mal. O bairro da Bica gostou foi bairrista na maneira como recebeu o trabalho. Ele foi feito com a população, dos 120 nomes foi feito por um lado trabalhei com a historiadora do fado, que me ajudou a fazer uma lista elencar. Mas também o bairro da Bica, que tem uma série de coletividades de fado mais amador ou não, sugeriram nomes que foram incluídos, foram triados e estão lá. Este trabalho para o espaço público tem um processo relativamente diferente, porque no outro não falaste com os maratonistas, meios maratonistas, tudo mais. Aqui houve uma ligação muito mais estreita à comunidade, mas também à comunidade académica, não é? Porque é uma historiadora que... Sim. Tudo mais, penso que me terás consultado alguém do Museu do Fado, provavelmente. Também, mas a historiadora é uma pessoa que trabalha no campo do Fado e é uma pessoa com uma grande me deu uma imensa segurança. Nós também falámos com o Museu do Fado, mas o principal diálogo foi com a historiadora. O Museu do Fado tem online um diretório de personalidades de Fado que tem as biografias, portanto só isso já o Museu do Fado já fez essa triagem, nós fizemos em cima dela. Tivemos o Museu do Fado na inauguração, mas não... Tu educares fadistas, alguns já desapareceram, outros estão vivos, mas também guitarristas. Sim. Tens musicólogos, tens o Rui Vieira Neri a ser homenageado, está ao lado do pai, que foi guitarrista da Amália. Tens coisas muito... Isto era feito para esta população. Isto é um trabalho que tem um lado funcional, que responde a questões de funcionais, ao contrário da liberdade que eu tenho. Sem querer interromper, no início da nossa conversa estávamos a falar desses espaços de arquitetura desabitados, não sei se terás usado a palavra desumanizados, mas sem a presença da figura humana, e estamos a acabar a conversa a falar de duas obras, uma com maior proximidade com a comunidade, mas a outra que está também próxima da comunidade, até porque está no espaço público, em que não está representada a figura humana, mas está representada a mediação. Sim, nestas são vento, e o fado, isso a escultura pública contemporânea também já nos ensinou, e é preciso saber ter essa... que às vezes não se pode, por exemplo, o monumento às vítimas do 11 de setembro tem as pessoas todas nomeadas ali naquela base. Todas elas têm até ao lado de cada nome há um furo, que no dia do aniversário da pessoa é posta uma flor. É homenagem à pessoa. E a única maneira de falar da morte daquelas pessoas é nomeá-las, não é? E hoje em dia nós temos essa atenção para com os cidadãos e essa humanização. Eu diria obrigação. Sim, mas também entidades que nos são superiores, às vezes é muito difícil lidarmos com elas bem. Portanto, nomear as pessoas, nomeamos,
Depois a representação de cada uma das fisionomias dessas pessoas. A fotografia resolve muito bem, não é? Portanto, é escusado fazer gravaçõezinhas em pedra com o perfil de uma pessoa com mais barba ou menos barba, ou se usava óculos, mas não é... Pronto, portanto, para além disso, no meu trabalho, eu também sinto o trabalho de ateliê, é um trabalho às vezes isolado, são questões que eu tento ser eu a criar, são propósitos são proposições que eu tento ser eu a manipular, partem de mim, sou eu que as crio, se tudo aquilo às vezes é um bocado isolado, estes trabalhos de arte pública para mim são muito libertadores, porque obrigam a trabalhar em equipa, obrigam-me tenho que mais, ou estar numa oficina de metal mecânica a fazer coisa, ou estar e relacionar-se com referências que têm uma proveniência diferente, não anónima num certo aspecto. Não? Sim, e por exemplo, ou estar com este foi feito com a Galeria Raton, que tem um trabalho importante, muito importante no azulejo, mas não fiz azulejos. Fizemos obras de cerâmica, de revestimento de cerâmica que não são azulejos, mas a cidade de Lisboa. Para além disso, eu comecei com um muro branco, eu comecei com um muro cheio de grafites, que aquilo era uma coisa muito desagradável. E a única coisa que eu acrescentei, eu voltei a entregar à cidade, entre aspas, um muro branco, eu usei 4 centímetros de cidade. No outro usei 40 por 40 centímetros de base, 12 metros, um bocadinho mais, e eu voltei a entregar um muro branco e só usei 4 centímetros de espessura. Tudo aquilo que as pessoas usavam e não mudei o espírito daquele lugar. Nem aquele lugar precisou de estar à minha espera para ser melhor. Estava aqui a recordar-me, sendo diferente, mas estava aqui a recordar-me na Avenida Infante Santo, alguns painéis de azulejo, entre os quais um painel de relevo do Neri. E os outros são todas obras-primas. Não, são maravilhosos. Não é exagero, que são obras-primas, seja a subir, salvo as comparações de parte a parte, vem um pouco desse espírito. Também tem, é um painel que eu gosto muito. Sim, e o Neri também, que já vem intervindo nos anos 70, ou assim, o painel já não é dos iniciais. O Neri também não foi fazer o azulejo que se tenta reproduzir uma pintura com portanto, não, há uma... Mas eu não... Há ali um lado de funcional, de comunicação, que é mais próximo da maneira de responder do design, do que uma escultura. Há uma forma mais de economia de meios no espaço, que talvez eu não vou buscar o chavão do minimalismo, mas assim, mesmo minimalista no sentido dessa economia. A outra remete mais para uma forma minimal, digamos, até do ponto de vista visual e formal, por ser não é simplificado, é minimal por causa disso. Mas a economia de meios, que aliás somos vendo também nos desenhos e nos processos de trabalho que tu vens desenvolvendo ao longo dos anos, também está presente no momento em que tu poderias ter, por alguma razão, alargar o teu leque de opções, de procedimentos. Essa economia também me permite depois, se eu multiplicar facilmente, eu consigo fazer um objeto com 12 metros, consigo forrar a dimensão do meu trabalho, ser a sala de Appleton toda. Essa economia permite-me reproduzir, às vezes até a economia de até temos de ser económico, não ter um custo, um valor que as coisas implicam ser um valor que eu consigo suportar tendo grandes dimensões, tendo essa... Pode haver disponível para o projeto, como no caso das encomendas que foram propostas. E a cerâmica branca, mais uma vez, também eu não tenho nenhum comentário sobre a cerâmica colorida, nem sobre as cores. Fazer uns objetos brancos com revestimento branco e entregar outra vez à cidade aquele muro ainda branco, mas que tem 120 homenagens, numa linguagem que aquelas pessoas reconhecem dialogam, e vão reconhecem, não se sentem excluídas, não há paternalismo nessa não se sentem excluídas, é que elas estabelecem um diálogo, aquilo é feito é mesmo feito com carinho, e é muito interessante ver que ao fim do ano e meio não tem grafites, 2 anos. Nem grafites, nem pancadas, ou seja, que terá
está Sim. preservada também por E quem quem vive, faria quem para passa. casa seria quem tivesse. Tentei fazer um gráfico que eu quero ver se o bairro da Bica nos deixa vir. Portanto, Muito bem. Bom, para quem nos está a assistir, seja aqui, seja online, há um espaço neste momento para alguma questão que queiram pôr mais ao Pedro, mas também podem pôr a mim, portanto, antes de terminarmos, temos aqui um pequeno espaço para alguma questão. Está tudo bastante esclarecido. Helena. Posso? Claro, Helena. Olá, Helena. Eu tenho uma pergunta. Está a me ouvir? Sim. Sim. Pedro, o teu trabalho não é da minha ideia, que é sempre um trabalho com muita preparação, muita planificação, muita precisão, mas também alguns trabalhos, se calhar mais antigos, noto mais isso, também há um espaço deixado ao acaso, não é? Estou a pensar aos trabalhos, por exemplo, não é? Com uma folha queimada ou os com lixo. Queria te perguntar o acaso, que papel tem no teu trabalho hoje, se tem, se há alguma importância para ti. O acaso é a forma de humanizar a minha experiência com aqueles objetos. E se eu quero que sejam experiências de conhecimento e de as humanizar, eu não posso partir de um programa que é um programa meramente racional e para ser executado de forma mecânica. Esse acaso é muito, e que não me é natural. Eu tento racionalizar as coisas bastante, e esse acaso, primeiro tem a ver com haver uma... Eu gosto do lado plástico, dos materiais, gosto da experiência plástica, não tenho preconceitos com isso, e esse acaso tem a ver com essa dimensão, mas principalmente tem a ver com eu estar a humanizar uma experiência, que para mim tem que ser uma experiência de conhecimento, estar no ateliê aquelas horas a desenhar, ou a fazer o que é que seja, mas a trabalhar com aquele, a conceber, a produzir, mas vamos lhe chamar de desenhar, porque o ato é muito próximo do ato de desenho, independentemente da forma que toma, e a técnica. E é a minha maneira de humanizar as coisas e me sentir... mesmo que quando nem todos os desenhos são executados por mim, mas é uma forma de humanização, nem tudo no desenho é executado por mim, não é, às vezes não seria, em termos de tempo, seria desperdiçar, eu gosto mesmo assim, gosto de ter vários desafios ao mesmo tempo e ir passando para desafios uns a seguir aos outros, com alguma frequência, e portanto também não é um compromisso, não é de conseguir passar todo o tempo, não há ali não tenho que provar isso, e acho que a mão humana e esses acasos são muito importantes para humanizar aqueles objetos que nós temos como conhecimento, que eu imagino que desumanizar. É por isso. Obrigada. Muito bem. Mais alguém tem alguma questão? Eu, por acaso, é mais uma interpretação também. Já conheço e de ouvir. Estavas a falar há pouco que devolves o muro à cidade. Eu acho que os teus desenhos também são devolvidos, de alguma maneira, também são devolvidos à cidade. Ou seja, sim, vais buscar a cidade para fazer o desenho e depois devolves. Quer dizer, transformados, mas é uma transformação que não é uma transformação que choque, é uma transformação que cria alguma inquietação. Sim. E até porque reduz a cor, não é? E o branco, eu penso essa questão, o branco que usas é mesmo branco, não é um especial. Não, ele é branco. O que acontece neste momento que eu faço as folhas de papel, eu preparo com o negro, com preto, e depois ponho branco titânio. Elas criam, essa pergunta se calhar é para fora daqui, com alguém que é pintor e perceber, elas criam um tom azulado. Ele é negro,
com um branco de titânio em cima, e o resultado é ligeiramente azulado. Eu ainda lhe chamo branco porque todos os pressupostos do trabalho é negro, folha branca, branco, depois, mas aquilo sai ligeiramente azulado. Portanto, para ti aquilo não é branco. Para mim é branco. Quando eu faço um meio corte ou faço aparecer outra vez o papel e há áreas apenas de papel, outra vez da polpa do papel, porque eu faço meio corte e arranco a superfície pintada e volta a aparecer a folha branca, aí nós temos a sensação, isto aqui é branco. Este há um contraste para que é relativamente forte, porque a outra superfície pintada ficou ligeiramente azulada, não faço a mínima ideia porque é que acontece. Os escultores também usam cor. Sim, também, não é a escultura clássica era colorida, não é uma coisa Chamberlain, higienizada, não quero higienizar. Croft, por aí outros, por aí fora. Não. Sim, não é, não temos, sim. Embora esse teu processo seja um processo que está entre as duas... E há escultores, o Donald Judd, por exemplo, é um escultor claro. que tem um uso da cor Claro. até muito intuitivo, embora tudo aquilo é preparado de forma programática e racional, mas o que ele usa da cor e aquela é uma intuição... Eu estava a falar no Chamberlain precisamente, sim. Com certeza Também, que as sim, partes isso calculadas devem ser escolhidas, mas... Sim, mas escolhidas, mas aparentemente, mas há o uso da cor. Agora, o uso da cor tem a ver também com questões da percepção, até emocionais, em alguns aspectos. O Pedro Cabritares, por exemplo, utiliza muito o cor laranja. Aquele cor laranja é aquele cor laranja e não muito. Sim. Não é tão... Aliás, como no caso o Julião usava o amarelo naquelas séries, ou aquele verde que tinha a ver com a Amazónia específico, entre outras... Mas o Julião também escolhe o amarelo como sendo uma cor a seguir ao branco, não é? Sim, mas está escolhido. Sim, exatamente. Porque ser a seguir ao branco também não era um exercício de cor, não é? E de intuição E eram muito inquietantes aquelas pequenos troncos que no fundo amarelo eram muito inquietantes para as figuras. Sim. Muito bem, Pedro. Não sei se têm outras questões. Se tiverem, depois já estaremos desligados, portanto podem mandar por e-mail. Muito obrigado. Até breve, uma próxima conversa da RAMA. Obrigado, Pedro. Obrigada. Obrigado, Helena. Até breve.